as nossas células todas funcionando normalmente. Quero chamar aqui a Bispa Carmen, já está aqui me aguardando. Ela vai trazer a palavra de Deus. Vamos recebê-la com a salva de palmas. Olá, queridos, obrigada, que alegria podermos juntos adorar a Deus, buscá-lo, é muito bom. Eu quero também completar um pouquinho o aviso. Nós vamos ter um encontro para crianças que nós chamamos de Descobrindo Deus. Para as crianças de 7 até 12 anos, tá? Então, você, pai, comece a se preparar, comece a se organizar, vai ser algo fantástico, maravilhoso. Nós estamos preparando para isso e a sua criança não vai ficar de fora. Amém? Nós vamos levar todos em nome de Jesus. E é uma alegria estar com vocês, como eu já disse. Glória a Deus. Eu quero pedir para você que possa abrir a palavra de Deus. Nós vamos falar hoje, continuar aquilo que nós temos falando sobre a força da palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre chamar à existência coisas que não existem. A palavra tem poder. Fala comigo, a palavra tem poder. E ela tem poder para as coisas boas e para as coisas ruins. O mundo espiritual é uma realidade. Nós falamos com a nossa boca, com os nossos lábios. E aquilo que a gente fala com os nossos lábios, geralmente está na nossa mente, que a Bíblia chama de alma, e chama também de coração. E é interessante que há alguns anos, nos últimos 20 anos, 30, 40 anos, a ciência tem chamado o invisível de quântico. Quantos sabem que a ciência e a fé, elas podem caminhar juntos? Já teve tempo que a ciência e a fé falavam, não, a ciência e a fé não andam juntos. Mas, com o passar dos anos, com o passar da evolução de todas as coisas, foi-se possível entender que a ciência, ela confirma a fé. Sabia disso? A ciência confirma a fé. E o nosso bispo Rodovalho, que é um homem que tem formação na área da física, tem pós-graduação, doutorado, ele é um cientista, ele prepara para nós um evento muito especial, que chama Ciência e Fé, que normalmente acontece no mês de maio. E que é um evento assim muito precioso e que nós, como igreja, como filhos de Deus, que temos curiosidade, que queremos saber mais sobre a Bíblia, sobre a ciência, é importante nós participarmos, porque assim nós podemos nos equipar melhor para falar da razão da nossa fé. Amém? Porque é interessante isso. Quando você lê lá sobre os planetas, você vai ver que, sobre os planetas, quando você vê a criação, quando você estuda a criação, nos capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis, você vai ver que Deus formou tudo pela palavra. Ele formou o céu, o universo. É interessante isso. Somente o homem que ele formou do quê? Do pó da terra. E a mulher ele formou de onde? Da costela do homem. A Bíblia fala lá em Hebreus 11, verso 3, que Deus formou todas as coisas do que era da palavra. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. O que ele fez do visível foi, do pó da terra ele formou o homem, e ele formou a mulher de uma costela que é um dos ossos de Adão. Foi um osso de Adão. Isso é tão interessante, porque já tem alguns anos
que a ciência, a medicina tem estudado sobre as células-tronco. Quem já ouviu falar de célula-tronco aqui? A célula-tronco, você sabe onde a célula-tronco são aquelas células que são capazes de formar outras células, até outros organismos, até outros seres. Elas formam outros órgãos e formam outros seres. E é interessante que tem essa capacidade, né? Ainda não existe um ser que foi formado em laboratório, um outro homem que foi formado em laboratório. Isso a gente crê que isso não vai existir, porque Deus soprou o sopro da vida no homem, e a ciência não é capaz disso. Quero ouvir um amém. Então, não é. Mas você pode gerar outro, a célula-tronco, ela gera outras coisas, né? Elas são chamadas multipotentes, são capazes de formar célula de qualquer tecido do corpo, inclusive tecidos embrionários e extraembrionários. Costuma dizer que a célula-tronco é capaz de originar um organismo inteiro. E você sabe onde é que elas são encontradas? Elas são encontradas principalmente na medula óssea. Em um osso. E Deus fez a mulher de um osso. Você entende isso? Você vê que a ciência, ela vai confirmando aquilo que a Bíblia já diz há milhares de anos, né? Então, isso é muito interessante. Mas o que nós queremos falar hoje é sobre a força da palavra. Então, pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E Romanos 4, verso 17, pode abrir aí na sua Bíblia, a parte B, ou você acompanha aqui, a última frase diz o seguinte: depois da segunda vírgula, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Um dos maiores privilégios de nós sermos filhos de Deus é que Deus, Ele está conosco e nós podemos chamar coisas que não existem como se não fosse. Porque nós cremos no mundo espiritual, amém? E o mundo espiritual, ele existe para aqueles que creem, e ele não deixa de existir se existem pessoas que não creem nele. Então, nós precisamos estar atentos, pois, pela nossa palavra, pelo aquilo que nós estamos declarando, nós podemos declarar coisas que são vontade de Deus e podemos declarar coisas que são coisas do inimigo e que podem ser geradas nas nossas vidas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Muitos, sem saber ou perceberem, elas estão entrando no reino invisível e chamando as coisas que não são como se fosse. Estão temendo o que não aconteceu ainda, pela fé negativa. Estão pronunciando as palavras que vão moldar o seu futuro. Eu vou dar um exemplo para você, alguns exemplos. Quando nós declaramos palavra negativa, quando você fala assim, parece que eu vou adoecer. Eu estou sentindo assim que parece que meu corpo está ruim, eu vou adoecer. Ou você diz, provavelmente eu vou perder meu emprego. O que você está fazendo? Você fala, eu estou perdendo meu emprego, porque minha história, assim, quando as coisas estão muito boas para mim, eu logo desconfio, porque está perto de acontecer uma coisa ruim. Quem já ouviu pessoas falarem isso? Quando a pessoa fala isso, ela está modulando o seu futuro, para que coisas ruins aconteçam com ela. Quando nós usamos a palavra, muitas vezes, falando com uma pessoa, com uma criança, com um filho, com alguém, você não vai ser nada na vida, nós estamos liberando uma palavra no mundo espiritual, e aquela palavra vai gerar aquilo que nós declaramos. Então, nós precisamos
ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Quero ouvir um amém. Então, é interessante isso. Palavras negativas vão moldando as nossas vidas. Muitas vezes nós estamos vivendo, somos crentes em Jesus, mas estamos no nosso dia a dia, estamos falando palavras muito negativas, palavras que não vai dar nada certo, não vamos prosperar, está cada dia mais difícil, o Brasil não tem jeito, no Brasil todo mundo é corrupto. Você entende que isso vai formando o nosso futuro? Isso é algo que nós precisamos mudar. Não é que nós vamos negar a realidade. Nós podemos dizer, até esse momento, a realidade que nós temos vivido é que o Brasil tem sido sucateado. Mas Deus vai mudar isso pela escolha do povo. Nós vamos levantar pessoas honestas. Deus vai levantar pessoas honestas para mudar a realidade do Brasil. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então é importante, sabe? Isso vai para todas as áreas da sua vida. No seu âmbito pessoal, domiciliar, no seu âmbito ministerial. Às vezes nós olhamos uma pessoa e falamos, aquela pessoa não tem jeito, aquela pessoa não vai converter. Gente, você está lançando uma palavra. Mas quando nós falamos, essa pessoa, Deus vai agir na vida dela, isso é profetizar, amém, gente? Isso é profetizar, é declarar palavras de bênção sobre a vida das pessoas, e principalmente sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Eu sei que nós fazemos isso inconscientemente, e é por isso que nós estamos pedindo ao Espírito Santo, que nesta manhã, traga luz sobre a nossa mente, o nosso coração, e nós possamos falar palavras que estejam de acordo com a palavra de Deus. Glória a Deus! Palavra de bênção e não palavra de maldição. Eu quero te falar algo que você vai achar que é forte, mas é uma realidade. Deus, Ele pode todas as coisas, mas Deus não age na vida de pessoas negativas. Pessoas que só falam coisas negativas. E as pessoas negativas, elas normalmente não são felizes. Por isso, deixa eu falar, é urgente que nós possamos estar atentos ao que nós falamos, mudar o que falamos. Deus não pode trabalhar na vida de pessoas que só falam coisas negativas. Uma pessoa negativa, ela não consegue ser feliz. E normalmente as pessoas não gostam de ficar perto dela. Você já viu alguém falar assim, que a pessoa tem uma energia ruim? A pessoa tem uma energia ruim, tem uma coisa ruim, você está falando, está perto dela, só está criticando, ela só está falando que coisa ruim vai acontecer, ela não tem uma palavra positiva, ela não tem uma palavra de fé, e aquilo, ela sem perceber, ela está formando um ambiente para ela de coisas negativas. E em nome de Jesus, isso precisa mudar. Você que é casado, pare de falar coisas negativas do seu cônjuge. Eu sei que ele não é perfeito, o meu, ele é bispo maravilhoso, mas também não é perfeito. Eu também sou bispa, prego para vocês, ensino para vocês. Nós já mudamos muita coisa nas nossas vidas, mas também não somos perfeitos. Mas não ficamos falando um para o outro as coisas negativas, e muito menos para outras pessoas. E nem mal de você e dos seus filhos. Às vezes nós lançamos palavras assim, negativas. Meu filho, pelo que eu estou vendo, ele não vai ser um bom homem. Pelo que eu estou vendo, a minha filha não vai ser uma boa mulher. Não, pare com isso. Mude as suas palavras. As suas palavras têm poder. Fale com Deus, que você deseja vencer esses pensamentos e essas palavras de incredulidade. Não os alimente, repreenda-os.
Às vezes eles vêm sem a gente convidar. Quem já viu um pensamento que chega assim, você fala, de onde veio esse pensamento? Você vai dizer, eu não aceito, esse pensamento não me pertence, não tem lugar na minha mente, em nome de Jesus. Amém? Um grande homem de Deus já dizia, você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles se assentem na sua cabeça. Você pode enxotá-los. Interessante isso. Os pensamentos são as mesmas coisas. Você não pode, porque às vezes nós ouvimos tantas coisas negativas, que aí nós, pensamentos de medo, eu não vou conseguir ser um homem próspero, minha família não vai ser abençoada, a prosperidade, porque tem maldição na minha casa, na minha família. Querido, vem para a quebra de maldição. Todas Santa Ceia, nós temos quebra de maldição. É o momento de você quebrar isso. Você tem recursos, mas talvez nós estamos assim, como se estivéssemos dormindo. Nós não estamos atentos a isso. E nós precisamos estar atentos na autoridade do nome de Jesus. Amém? Repreendam esses pensamentos. Chame à existência coisas boas e abençoadas da sua vida. E eu tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa mais feliz, mais realizada. As pessoas vão ter alegria em estar perto de você. 2 Coríntios 4, verso 13. A palavra de Deus diz, está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Querido, querida, fala daquilo que você crê. Fala da palavra de Deus. Fala daquilo que você tem orado. Chama a existência como se já existissem. Amém? Eu chamo a existência uma casa boa para eu e minha família morarmos. Eu chamo a existência meus filhos comigo na casa de Deus. Eu chamo a existência o meu filho sentado aqui comigo, meu marido. Eu chamo a existência essa igreja cheia, sem nenhuma cadeira vazia. Oh! Glória a Deus! Pode aplaudir ao Senhor. Aplauda mais forte. Eu chamo a existência o ministério do MSK, super abençoado, formando crianças que vão se tornar líderes, formando crianças que vão se tornar pessoas abençoadas na nossa geração e que levarão a palavra de Deus nas suas vidas. Amém? Então, tudo isso é chamar a existência. É um exercício da fé. Chamar coisas que Deus nos promete em sua palavra, como se nós já a possuíssemos. Esse é um exercício de fé. Isso é o que é a palavra de Deus. E às vezes, as pessoas pagam, um coach para te ensinar a fazer isso. E a palavra de Deus está disponível, e você está aprendendo, e você pode exercitar. Amém? As situações do seu dia a dia irão mudar e você estará mais perto de possuir as promessas de Deus para a sua vida. Eu quero te incentivar. Eu vou até trazer aqui algumas declarações hoje, mas elas são somente 4. Mas você pode pegar a Bíblia e pegar ali as declarações. O que Deus tem para a vida de um crente? O que Deus tem para a minha vida? E você vai... Em nome de Jesus, você vai vencer. Amém? 2 Coríntios 5,17. Olha o que diz esse versículo. E o que eu posso declarar para a minha vida? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Você que tem dificuldade de lidar com o pecado, com o comportamento, com a falta de perdão, você pode declarar,
Eu declaro que eu sou uma nova criatura. As coisas antigas que eu vivi já passaram. Eis que eu vou viver coisas novas. Amém? Eu sou nova criatura. Aleluia! Oh, como isso é maravilhoso! Como isso é bom para as nossas vidas. Romanos 5, verso 5. Essa palavra é maravilhosa. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Se você nunca teve um batismo com o amor de Deus, você pode dizer: eu declaro que o amor de Deus é derramado no meu coração. Eu sou livre para receber o amor de Deus. Eu declaro que eu estou recebendo este amor todos os dias da minha vida. Amém, queridos? Às vezes nós passamos uma vida buscando a Deus, tentando encontrar, e nós não experimentamos esse grande amor de se sentir uma pessoa especial para Deus. Gente, eu me sinto especial para Deus. Não sei se você precisa se sentir especial para Deus. Você precisa sentir que a Bíblia diz, você é a menina dos olhos de Deus. O que é a menina dos olhos? A menina dos olhos é uma parte do nosso olho que quando vem qualquer coisa, qualquer cisco, qualquer poeirinha, para tentar entrar no nosso olho, no nosso aparelho aqui ocular, ela fecha. Ela fecha, não permite. Sabe? Porque Deus cuida. Né? Deus cuida de você. Amém? Oh, que glória a Deus. Romanos 5, 5. Eu declaro que o amor de Deus é derramado em meu coração. Vamos dizer essa palavra junto? Levanta a sua mão e fala. Eu declaro que o amor de Deus é derramado em meu coração pelo Espírito Santo. Todos os dias. Você já viu essa expressão? É derramado. Não é uma gotinha, não. Não é uma miserinha, não. Não é uma coisa escassa, não. É uma coisa que transborda, que faz você cheio. O Salmo 119, verso 9. Esse foi o primeiro versículo que eu aprendi na minha vida, quando eu tinha 17 anos. Cadê os nossos jovens? Faz um sinalzinho aí para mim. Balança a mão aí, nossos jovens queridos. Tem alguns assim que são jovens de espírito, né? Que estão levantando a mão. Glória a Deus. O Salmo 119, ele faz uma pergunta. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? De que maneira o jovem pode andar em santidade? Isso é para todos nós, porque todo cristão é importante andar em santidade, porque o pecado nos separa de Deus, e ser santo é ser separado para Deus. Amém? Viu a diferença? O pecado nos separa de Deus, e ser santo nos separa para Deus. Ele faz essa pergunta, observando ou vivendo de acordo com a tua palavra. Você pode fazer a seguinte declaração nas suas orações. Declaro que viverei uma vida de santidade, pois estarei atento à sua palavra. Amém? Deuteronômio 28, verso 6. Hoje nós vamos ler muita palavra de Deus. Né? Não deixa o sono te pegar, não. Amém? Não deixe. Deuteronômio 28, 6. Eu declaro, diz lá, né? Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Você pode declarar, eu declaro que todos os membros da minha família são abençoados com seus atos, com as suas escolhas. Somos abençoados ao entrar e ao sair. Tem uma versão que diz, tu serás bendito ao entrares e bendito ao saíres. Eu vou entrar e vou sair e serei abençoado. Nada de ruim vai acontecer comigo, porque é assim que a palavra de Deus me diz. Amém? Hoje é dia de ensinar a andar na palavra. Romanos 13, verso 8. Olha, Romanos 13, verso 8. Eu posso declarar
ele fala que não devemos dever nada às pessoas, a não ser o amor. Então, Romanos 13, verso 8 diz: não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Amém? Um dos mandamentos é que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos, né? Então, o que eu posso declarar? Eu posso declarar que tudo que tenho está pago. Às vezes nós vivemos em dívidas. Muitas pessoas hoje, se você for olhar, as estatísticas dizem que as famílias estão endividadas, as mulheres estão endividadas, né? E o que nós podemos declarar? Nós podemos declarar que essa realidade na nossa vida vai mudar em nome de Jesus. Posso declarar que tudo que eu tenho está pago. Não devo coisa alguma, exceto o amor de Cristo. Amém, queridos? Exceto o amor de Cristo. Isso você vai formando uma mentalidade. E ali você vai mudando os seus hábitos. Quando declaramos a palavra de Deus, ela começa a fazer parte de nós. Que coisa linda. No Antigo Testamento, o Senhor instruiu Josué a meditar na sua palavra de dia e de noite. Josué 1, verso 8. Deus disse para Josué: não deixe de falar as palavras deste livro na lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você possa cumprir fielmente tudo o que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Muitas pessoas buscam ser bem-sucedidos, mas não estão cumprindo o que a palavra de Deus diz. Eu posso dizer, sabe, eu vou cumprir a palavra de Deus e tudo que eu fizer será bem-sucedido. Porque é isso que a palavra de Deus diz, amém? O que é meditar? Meditar na palavra é você conversar com você sobre aquela palavra. Como é que eu posso colocar isso em prática? Né? É você falar em voz alta aquela palavra, declarar alto. Eu não sei, às vezes você pode me ver quando às vezes eu estou dirigindo no carro, eu começo a orar, né? Às vezes eu estou dirigindo o carro e estou orando. E eu começo a declarar a palavra de Deus para a minha vida, para os meus filhos, para todas as áreas da minha vida, área financeira, área emocional. Eu começo a declarar que eu vou ser bem-sucedida e às vezes eu até dou uns gritos dentro do carro. Você me vê gritando dentro do carro, pode ser que eu estou gritando a palavra de Deus, porque eu preciso ouvir, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E é ouvir qualquer coisa? Não, é ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Oh, que coisa maravilhosa. Um grande exemplo de fé foi Abraão. Abraão, ele foi um homem que foi chamado por Deus, e ele não tinha um filho, e Deus falou para ele: eu vou te dar um filho. E durante muitos anos, ele perseguiu essa promessa. Vamos ler lá em Romanos 4, de 18 a 21. Esse texto, Guilherme, é na linguagem de hoje, tá? Que nós vamos estar lendo. Então, o que diz aí? Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Mesmo quando as coisas estavam tudo ruim, ele teve esperança. Ele falou: não, isso vai mudar. Eu estou vivendo essa situação hoje, mas isso vai mudar. Amém? Hoje está faltando, mas amanhã vai ter prosperidade. Daqui a pouco eu vou encontrar a prosperidade. Hoje está ruim o relacionamento, mas amanhã eu vou vencer. Hoje meu filho está aprontando, está fazendo coisas, minha filha, mas amanhã vai ficar melhor. Hoje eu não consegui ainda vencer tal área, mas amanhã e hoje à tarde eu posso vencer. Amém? Essa é a palavra da fé. Ele não tinha motivo para ter esperança, mas ele creu. Por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos.
Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou de Sara, que não podia ter filho, a sua fé não enfraqueceu. Deus não nos chama para ser alienados. Não, meu corpo está jovem. Não, Abraão viu que o corpo dele já estava assim, né, bem ruim, já estava em decadência pela velhice. E o corpo de Sara também. Mas Abraão, olha o segundo texto diz, ele não enfraqueceu. Mesmo quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder. E ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza que Deus podia fazer o que havia prometido. Aleluia. Às vezes, as pessoas estão em crises qualquer área, e elas falam, não vou na igreja. Querido, quando eu estou em crise, o lugar que eu quero estar é na igreja, porque ali sai uma palavra que me abençoa, ali eu oro, ali sai um louvor que eu canto, e aquele louvor desperta a minha fé. Amém? Então, esse é o momento. No momento que nós estamos fracos, é que nós precisamos estar na casa de Deus. Quero ouvir um amém. É o momento de estar ali para receber força, graça, poder. Se você tem precisado de força, e você está no lugar certo. A Sara, nossa terra, é um lugar de crescimento, transformação e de renovação. Amém? É o lugar, é o ambiente para você crescer em nome de Jesus. E o Abraão é o nosso exemplo. Ele é aquele que Abraão creu que Deus podia fazer o impossível. Sabe Jesus disse, os impossíveis para Deus, os impossíveis para os homens, são possíveis para Deus. Você tem coisas impossíveis na sua vida, que você olha e fala, para mim não é possível. Começa a declarar, o impossível para mim é possível para Deus. Para Deus não existe impossível em todas as suas promessas. É um versículo que está lá nos evangelhos. Não existem impossíveis para Deus. Falar de acordo com a palavra de Deus, ou falar uma palavra específica que Deus tenha te dado, irá ajudar a manter a sua fé viva e fortalecida, até que aquela coisa aconteça em nome de Jesus. Amém? Tem um versículo que a gente usa muito em casamento, e é Amós 3:3, né? Que a gente usa muito em culto de casais, que a gente usa, diz o seguinte, porventura andarão dois juntos se não estiverem em acordo? É uma pergunta. Queridos, isso acontece em relação a nós e Deus. Porventura, Deus vai poder fazer alguma coisa se você não concordar com Ele? Quando nós dizemos amém, amém quer dizer, assim seja. Assim seja. Eu estou de acordo. Sabe quando você assina lá assim, de acordo e põe seu nome? Amém quer dizer isso. Eu, Carmen Socorro Duarte Arantes Soares, estou de acordo. Então eu digo, amém. Isso é tão importante. Não podemos andar de acordo com o plano de Deus, se não estivermos de acordo com Ele. Não tem como. Nós precisamos estar de acordo com o plano de Deus, em nossos corações e com as nossas palavras. Deus espera que possamos escolher a bênção dEle na nossa vida. Escolher de fato e de verdade. Às vezes a gente fala, eu escolho, mas com a nossa maneira de viver a vida, de falar, de andar, nós dizemos coisas diferentes. Abra comigo Deuteronômio 30, verso 19.
Hoje nós estamos lendo muito versículo, como eu falei para vocês. Essa é na linguagem revista e atualizada. Vamos ver. Hoje, diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a sua descendência. Você tem escolhido a vida. Eu tenho escolhido a vida com Deus, não a vida de qualquer forma, a vida com as promessas de Deus na nossa vida. Amém? E a Sara, a nossa terra, acredita que Deus está procurando pessoas que Ele possa plantar nelas a semente dos sonhos que Ele tem para essa pessoa. Ele já fez quando Ele criou cada um de nós. O Salmo 139, versículo 16, fala que quando Deus nos formou, Ele nos viu a substância ainda informe. Ele nos viu quando nós éramos um embriãozinho de pequenino. Tínhamos menos quando a célula masculina juntou-se com a célula feminina e formou ali o que a gente chama de ovo ou zigoto, né? Então ali Deus projetou para nós uma vida de vitória. A palavra de Deus diz que Deus tem planos para nós e nós precisamos alinhar os nossos planos ao que Deus tem para nós. Senhor, eu quero que os meus planos sejam os teus planos. Senhor, eu quero que os meus sonhos sejam os teus sonhos, porque o Senhor tem o que é melhor para mim. Amém. Esteja disposto a crer no que Deus disse para você. Crer é o nosso primeiro passo, porque o que está no nosso coração sairá da nossa boca. Tá? Mateus 12, 34, parte B, diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração, a sua mente, estiver cheio de coisas boas, você vai falar coisas boas. Se estiver cheio de revolta, se estiver cheio de raiva, vai sair palavrão. Isso não é bênção para você. Isso não é bênção para um filho de Deus. Quantos, a palavra de Deus diz que não pode da mesma boca sair palavras torpe e palavras de bênção. O que é uma palavra torpe? É uma palavra de maldição, é uma palavra de xingamento, é uma palavra de maldição. Nós não podemos admitir isso, amém? Mas isso é um processo. Isso, muitas vezes, nós estamos tão treinados e viciados nisso, que nós precisamos fazer uma desintoxicação na nossa vida. Né? Fazer uma desintoxicação. Uma ida a uma revisão, sabe? Tudo isso vai... Ah, mas eu já fui no revisão, eu sei tudo que vai acontecer lá. Mas, querido, o Deus que está lá, Ele vai fazer coisas novas na sua vida. Amém? Porque você não é o mesmo homem e a mesma mulher de 6 meses atrás, de 1 ano atrás. Deus é poderoso para saber o que você precisa. E Ele vai falar com você o que você precisa. O revisão de vida é uma desintoxicação, assim, né? Aquela desintoxicação rápida, né? De 2 dias e meio. Mas que é importante, é muito importante, mas é importante manter, dar manutenção, estar nos cultos, estar numa célula, fazer o Instituto de Vencedores, né? Ler a Bíblia, ler bons livros, tudo isso são formas de desintoxicar o seu coração e a sua mente, de gerar um treinamento novo. O seu treinamento muscular foi de uma forma, ou não teve um treinamento, e você vai treinando aos poucos, até você tornar aquilo que Deus tem para você, até se tornar realidade em nome de Jesus. A boca expressa o que está na alma. A boca expressa, a mente ela é parte da alma. Nós atraímos as coisas que estão na nossa alma. Se a nossa alma e a nossa boca estiverem cheios de dúvidas, descrença, temor e tudo de negativo,
nós vamos atrair essas coisas para a nossa vida. Por outro lado, se nós mantivermos a nossa boca e o nosso coração cheio de Deus, cheio da palavra e do seu plano, é isso que nós vamos atrair para a nossa vida. A palavra de Deus diz que a escolha é nossa, escolhe, mas a palavra de Deus diz que a escolha é nossa, mas ela ainda faz uma recomendação: escolhe, pois, a vida. Amém? Você pode ficar em pé onde você está? Glória a Deus, fique em pé e fale com Deus. Deus, eu quero ter coisas novas na minha mente. Põe a mão na sua cabeça, põe a mão aí, fala: eu quero formar a minha mente de uma maneira nova. Eu quero mudar, eu quero trazer. A palavra de Deus diz que nós inculcamos. Inculcar é colocar dentro da cuca, dentro da cabeça. Antigamente tinha aquela coisa, cuca legal, né? Lá de quando eu era criança. É colocar na cabeça, inculcar aquilo que a palavra de Deus diz. Senhor, nós estamos aqui na tua presença. Nós estamos aqui porque nós queremos viver o estilo de vida que o Senhor tem para nós. Nós queremos, Senhor, trabalhar as nossas atitudes. Nós queremos trabalhar o que nós falamos, Senhor. Ó Deus, que aquilo que nós falamos seja, Senhor, esteja de acordo com a tua palavra. Senhor, nós queremos declarar o que o Senhor diz sobre nós. Senhor, muitas vezes declaramos, Senhor, coisas ruins sobre nós mesmos, mas a tua palavra diz que o Senhor nos ama, que o Senhor nos fez de uma forma assombrosamente maravilhosa, que o Senhor tem o melhor para nós, que o Senhor nos criou para o bem e não para o mal. Senhor, mas nós já experimentamos tantas coisas ruins. Pai, muda isso. Nós cremos, Senhor, que é possível mudar. Senhor, apaga toda palavra de resistência nas mentes, nos corações. Senhor, apaga toda, Senhor, impossibilidade, Senhor, de transformação. Os impossíveis para Deus, os impossíveis para o homem, é possível para Deus. Oh, tudo é possível ao que crer. Senhor, ajuda-me a crer. Senhor, ajuda-me a confiar. Senhor, ajuda-me a ter a transformação da minha mente. Romanos 12 diz: transformai-vos pela renovação da nossa mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senhor, muitos aqui têm lutado contra isso. Senhor, ó Deus, lutado com a mente, Pai. Senhor, mas na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar um marco nesta manhã. O Senhor há de fazer coisas novas nessas mentes que estão lutando, nessas mentes negativas, nessas mentes, Senhor, que tem, dessas irmãos que têm falado palavras negativas, palavras, Senhor, de incredulidade. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos e declaramos que o Senhor há de fazer coisas novas. Um novo dia está raiando, um novo dia está nascendo na vida das famílias, no casamento, Senhor. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, afasta, Senhor, toda palavra negativa sobre o cônjuge, sobre o marido, sobre a mulher. Senhor, afasta toda palavra negativa sobre os filhos. Senhor, nós queremos ver os frutos, Senhor, da fé na nossa casa, no nosso dia a dia, Pai. Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Assim será, porque nós cremos. Cremos pela nossa igreja. Cremos, Senhor, que o Senhor nos dará porção dobrada. O Senhor nos multiplicará nessa terra. Senhor, nós iremos andar debaixo da Tua graça cada dia mais. Senhor, oh Deus, atrai as pessoas para as nossas células, atrai para os nossos cultos. Senhor, atrai as pessoas, Pai. Nós declaramos que nós seremos uma multidão nesta cidade, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Nenhum homem pode determinar o que vão receber ou onde vão chegar. O meu caminho
está firmado em tua palavra. Pois todo aquele que o teu nome invocar, ainda que esteja morto, viverá. Eu vou viver a plenitude da promessa. Você vai viver a plenitude da promessa. Vou Libera a tua fé, a tua confiança em Deus. Libera, libera, libera a minha fé. Teu nome move o impossível e torna o milagre real. Glória a Deus. Quero chamar os nossos irmãos que fazem a unção. E eu quero te ungir, querido. Quero te ungir com novas palavras. Quero a unção para liberar as bênçãos do Senhor com seus lábios. Você vai ter uma nova unção. Você vai ter, na hora que você for falar alguma coisa de negativo, de incredulidade, o Espírito Santo vai te lembrar que você tem uma nova unção na sua vida, na sua mente, nos seus lábios. Você vai dizer: peraí, essa palavra não me pertence. Essa palavra não vai fazer parte da minha vida. Essa maldição não vai fazer parte. Eu vou crescer, eu vou prosperar, eu vou estar de acordo com a palavra de Deus para mim. Saia do seu lugar, venha receber esta unção. Venha receber a unção que você precisa para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Recebe, fala: eu recebo. Enquanto você está sendo ungido, fala: eu recebo. Eu recebo desta palavra. Eu recebo força, vigor, uma nova mente, uma nova maneira de viver e de pensar, de falar, de agir, em nome de Jesus. Pode determinar. Marcos, nos ajuda nessa unção, por favor. Vou receber e onde vou chegar com meu caminho está firmado em tua palavra. Pois todo aquele que teu nome invocar, ainda que esteja morto, viverá. Eu vou viver a plenitude da promessa. Vou liberar minha fé. Vou liberar minha fé. Teu nome move o impossível e torna o milagre real. Vou liberar minha fé. Vou liberar minha fé. Teu nome move o impossível e torna o milagre real. Teu nome move o impossível, move o impossível. Teu nome move o impossível, move o impossível. Move o impossível, move o impossível.
Aleluia. Glória a Deus. Amém. Nós vamos orar por alguns pedidos que foram aqui colocados, por todos eles, né? A Divina pede oração pela vida da Kênia, Saene, família, para que Deus possa fortalecê-las, porque ela perdeu hoje pela manhã uma irmã que está com câncer. Então, a Kênia, a Thaís e a Laís são membros nossos aqui da igreja. Nós vamos orar para que Deus as fortaleça e fortaleça toda a família delas. Pede oração por todos que estão deprimidos, que recebam o cuidado de Deus hoje, sejam fortalecidos. Vamos ficar em pé. Nós vamos orar também pela Laurinha, que é uma irmã lá de Uberaba, que está com meningite, mas Deus tem sido maravilhoso, ela já está na fase de recuperação. O que ela precisa é que os seus rins voltem a funcionar. Eu creio que ela já foi até tirada dos tubos, né? Ela foi estubada, mas ela estava em coma, né? Ela estava em coma, e Deus, em coma induzido, e Deus tem feito a grande obra. Então estenda a sua mão. Senhor, obrigada pela tua casa, pela tua igreja, obrigada pela tua palavra. Senhor, nós queremos viver as promessas do Senhor, queremos declarar com os nossos lábios, Senhor, e é promessa do Senhor que nós viveremos uma vida saudável. Senhor, eu oro pela vida da Laurinha. Senhor, eu oro que o Senhor restaure os seus rins, as células, Pai, ó Deus, que voltem ao normal. Nós como igreja enviamos uma palavra aos seus rins, que os seus rins voltem ao normal. Senhor, que esse aparelho urinário possa cumprir a sua função e a Laurinha seja totalmente restabelecida pelo poder do nome de Jesus. Oramos também pela Kênia, pelas suas filhas Laís e Thaís, Senhor, que tiveram uma perda de alguém tão importante como uma tia, uma irmã. Senhor, oramos que o Senhor traga força para elas, que o Senhor traga sobre elas, Pai, consolo, conforto, que o Senhor traga paz aos seus corações, Pai. Senhor, e assim a toda a família, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos por aqueles que estão passando dificuldades no casamento, aqueles que estão deprimidos, Senhor, aqueles que estão angustiados. Senhor, nós declaramos a palavra da fé sobre eles, Pai. Os que lutam contra enfermidades, os que lutam contra vícios, Pai. Os que lutam, Senhor, contra vícios, Senhor, ó Deus, na internet, contra vícios de drogas, contra vícios de álcool. Senhor, nós declaramos o poder de Deus. Tudo está em pessoas, Pai, e declaramos o poder de Deus para converter aquela pessoa mais difícil da nossa casa, da nossa família. Senhor, que eles tenham um encontro contigo, sejam transformados. Senhor, que o Senhor possa encontrá-los. Senhor, eles possam ter a certeza que o Senhor os ama, Pai. Senhor, que o Senhor quer salvá-los, Pai. Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Oramos pelos nossos amigos, oramos pelos nossos familiares que ainda não te conhecem, que eles possam vir para a tua casa. Usa-nos, Senhor, para falarmos do teu amor. Senhor, ó Deus, de uma forma, Senhor, que eles entendam, de uma forma, Senhor, que os motivem para te buscar, Pai, com sabedoria e graça, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Glória a Deus, querido, que alegria estarmos juntos nesse momento de fé. Eu quero te abençoar, para que você tenha uma semana super abençoada, com a palavra da fé nos seus lábios e no seu coração. Senhor, obrigada por cada vida que está aqui, por aquelas que estão nos seus lares, por algum motivo não puderam estar aqui. Senhor, nós oramos abençoando. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Te conduza em paz, te conduza em vitória, na autoridade do nome de Jesus. Te conduza em saúde, em proteção, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.